Olá, meus irmãos e meus amigos do canal Retorno da Glória, paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor batize a cada um de vocês com o Santo Espírito. Amém? E, meus queridos, se vocês têm acompanhado o canal Retorno da Glória e ainda não são inscritos aqui, então se inscrevam e ativem o sininho de todas as notificações para não perder os vídeos que são postados diariamente aqui no canal. E se essa mensagem de hoje falar ao seu coração, então não se esqueça de compartilhar ela com outros irmãos que, é claro, também estão precisando ouvi-la, ok? E, meus queridos amigos, esses dias eu estive em uma importante reunião com algumas pessoas da nossa igreja e nós falamos a respeito de assuntos que realmente são muito importantes para uma determinada área da vida do cristão. Contudo, embora nós recebemos muitas e muitas boas instruções ali, infelizmente, com relação à parte espiritual, a qual sem ela é impossível colocar em prática as coisas que ali foram faladas, com relação a essa área, quase não foi tocado no assunto. E amigos, eu sempre tenho apresentado aqui no canal textos e também meditações do Espírito de Profecia, o qual também tem sido quase que abolido das pregações e da leitura nos lares. E hoje eu vou trazer um texto que está lá em Testemunhos para Ministros, na página 81 da versão digital do livro. E, meus irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse texto tão importante e orem para que Deus trabalhe no coração dos líderes e de toda a igreja para sairmos da situação que no texto é apresentada. E o texto começa assim: existe uma classe que tem a verdade plantada no coração. Ela é para eles o poder de Deus para a salvação. Veja, meus irmãos, durante todas as eras do cristianismo, o Espírito Santo, que também é chamado por Cristo de Espírito da Verdade, ele apresentou a verdade presente para cada período profético que está descrito lá no livro do Apocalipse, ou seja, ele apresentou a verdade presente para cada uma das 7 igrejas. E, embora ele seja o Espírito da Verdade, existiram muitos momentos em que o povo de Deus não estava preparado para receber toda a verdade. Mas, nesse último período profético da Igreja de Cristo, o período da igreja em Laodiceia, Deus entregou ao seu povo toda a verdade que o ser humano pode suportar e que deve aprender e também viver para poder completar a obra especial que Deus delegou a essa última igreja. E amigos, verdadeiramente, Deus plantou no coração dessa igreja e no coração de cada um de nós a verdade que é o poder para a nossa salvação e para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Mas o texto continua dizendo assim: mas a menos que a verdade esteja entronizada no coração e se opere uma perfeita transição das trevas para a luz, aqueles que têm nas mãos sagradas responsabilidades são ministros das trevas, guias cegos dos cegos. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Irmãos, esse texto é primeiramente voltado para os ministros do Senhor, e o Espírito Santo está afirmando categoricamente através da sua profeta que existem líderes à frente do nosso povo, os quais estudaram teologia e possuem a palavra de Deus e o Espírito de profecia em suas mãos, mas que não permitiram que essas verdades fossem entronizadas em seus corações pelo fato de estarem entronizando outras doutrinas e outras regras, as quais Deus não estabeleceu para essa igreja, pelo fato delas estarem em acordo com Babilônia, em vez de estarem em acordo com o assim diz o Senhor. Irmãos, primeiramente, esse texto está afirmando que existem ministros que estão à frente do povo de Deus,
mas que os seus corações ainda não fizeram uma perfeita transição das trevas para a luz, e pelo fato deles estarem em uma posição hierárquica privilegiada, então, não tendo feito essa transição para a luz, na posição de ministros e guias e conselheiros das ovelhas do aprisco do Senhor, eles têm se tornado cegos, guiando outros cegos, e por fim, se tais homens não entronizarem a verdade em seus corações, eles caminharão para o abismo da destruição, e milhares e talvez milhões do povo de Deus que infelizmente erram por também não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, se continuarem dando plenos ouvidos a esses guias, eles cairão no abismo juntamente com eles. E quando o Espírito de Profecia afirma que tais guias são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, e também são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, com tal acusação, fica bem claro que esses líderes não possuem a presença interna do Espírito Santo em suas vidas, e por mais que eles tenham um vocabulário agradável e até mesmo um profundo conhecimento de teologia e de outros estudos, eles não podem produzir frutos agradáveis ao Senhor, e também não podem oferecer verdadeiro alimento espiritual àqueles que os escutam, porque não produzem verdadeiros frutos espirituais. E, meus queridos, o texto do Espírito de Profecia termina dizendo assim: Deus requer que toda a alma que menciona o seu nome tenha a verdade entronizada no coração. O tempo em que vivemos o exige, a eternidade o exige, exige a religião pura. Veja, embora o texto é primeiramente direcionado aos ministros do Senhor, nós não podemos esquecer que todos aqueles que verdadeiramente nascem no reino de Deus, esses já nascem missionários. E todo missionário também é um ministro de Cristo, um representante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Portanto, meus amigos, Deus requer que toda a alma que menciona o seu nome, não apenas os pastores, mas todos aqueles que se dizem participantes do povo remanescente, precisam ter entronizadas as verdades para esse tempo em seu coração, porque lá em Isaías, no capítulo 60, é dito que as trevas cobriram a terra e a escuridão cobriu os povos, mas sobre o Israel espiritual de Deus, a luz do Senhor vai nascendo sobre eles, para que todos os povos e os reis da terra venham, por fim, a caminharem conforme a luz que nós apresentarmos a Ele. E sendo assim, meus irmãos, se nós formos adventistas apenas de nome, mas não compreendermos profundamente cada uma das 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, então nós seremos, nesses últimos dias, cegos guiando outros cegos para o abismo. Amigos, receber a verdade presente para os últimos dias e receber a missão de apresentá-la a toda tribo, língua, raça e nação é um chamado extremamente solene. E nós não podemos ser de maneira alguma negligentes em estudar profundamente as verdades que nos foram deixadas, tanto para permanecermos no reto caminho, como para, de forma clara, abrir essas verdades diante dos olhos daqueles que ainda se encontram em trevas. E um alerta: nós não podemos nos acomodar pensando que somos os escolhidos e por causa disso não seremos enganados por Satanás nos seus últimos enganos, porque Jesus disse que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores a arrastam na praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. E ele conclui dizendo que assim será na consumação do século. Ou seja,
Nós estamos contados entre os peixes de toda a espécie que foram pegos na grande rede do Evangelho, mas os verdadeiros escolhidos são aqueles que, após o tribunal iniciar o julgamento dos vivos, esses serão confirmados diante de Deus. Mas todo adventista que não for aprovado no julgamento dos vivos, esses também estarão entre os peixes que serão lançados fora. Portanto, que façamos da verdade que recebemos de Deus o nosso diário alimento para que conheçamos a verdade assim como ela é em Jesus e após conhecermos essa verdade, pelo poder do Espírito Santo, entronizemos ela em nosso coração e a coloquemos em prática na nossa vida. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Então, um grande abraço a todos vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre cada um de vocês.